Na ponta da linha, professor Bruno Rafael. Hoje é terça-feira, dia de falar de qualidade de vida. Seja muito bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, nossos ouvintes. Alex, estava acompanhando aí a coluna com a psicóloga, né? Bem interessante também essa conversa. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto bem interessante, continuando aquilo do bate-papo da semana passada e trazendo novos temas aí. Professor, com relação ao que a gente já debateu, já trouxe aqui, a gente falava a respeito do treinamento feminino, isso num período menstrual, outras situações para as mulheres. O período menstrual, ele é realmente um período muito delicado para a mulher, até na rotina diária, a gente não fala nem de treinamento, em outras situações. Mas o que pode ser adaptado para que o grupo feminino minimize qualquer tipo de problema ou falta de rendimento nessa rotina, professor? Bom, Thaís, é um período um pouquinho mais complicado, não para todas as mulheres, mas para algumas mulheres, até por causa da alteração hormonal que acontece nesse período, né? Vocês, mulheres, vocês têm uma alteração hormonal e humoral também mensal, né? Em virtude de toda essa alteração, de toda essa modificação hormonal. E para muitas mulheres, manter-se em treinamento durante esse período, durante essa semaninha ali, né, esses 4, 5, para algumas mulheres até 6 dias, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Por quê? Pela intensidade de fluxo, ou porque ficam se sentindo muito indispostas, algumas realmente se sentem tão dispostas ao ponto de não conseguirem fazer quase que absolutamente nada. Então, vai ser uma questão de depende de você, mulher, né? Depende de como você se sente para manter os seus exercícios, manter a sua atividade física regular durante esse período. Se você se sente bem, se sente à vontade, consegue realizar os seus exercícios mesmo que você precise diminuir um pouco a intensidade, continue. Se você, mulher, se sente um pouco mais debilitada nesse período, um pouco mais fraca, sem muita motivação, se sente um pouco mais incomodada também, aí você pode diminuir muito a intensidade ou até mesmo não ir, não tem problema nenhum, né? Mas a gente sempre pede para que, se for possível, vá, continue mantendo a rotina de treinamentos, mas em alguns casos realmente não é possível manter. Mas, obviamente, assim que você se sentir mais disposta, mais confortável para retornar às atividades durante esse processo, volte assim que possível. Então, vai depender realmente de como cada mulher se sente nesse período, Thaís. Professor, olha, inclusive chegou uma pergunta bem bacana, nossa ouvinte Islene mandou aqui pra gente com relação a ela foi fazer exame de rotina e disse que está com anemia, foi diagnosticada com anemia. E ela continua fazendo atividade física, mas sente cansaço, professor. No período menstrual fica ainda mais difícil. Aí o senhor já respondeu, ela tem que tentar ir até a academia, ou nesse caso, enquanto ela trata a anemia, ela pode evitar também no período menstrual. Thaís, é importante também fazer esse acompanhamento com o médico, né, e também com o nutricionista, até porque o ferro é um mineral muito importante, né? Ele está em diversas outras proteínas sanguíneas e a anemia, no caso ali a diminuição do ferro e de alguns outros minerais, podem inclusive diminuir a imunidade, baixar a imunidade. Então, o exercício ele é um agente estressor e isso pode gerar alguns efeitos reversos, né, no caso para essa nossa ouvinte aí. Então, é bom conversar também com o médico, com o nutricionista, para verificar essa questão da anemia e, nesse caso, né, evitar ali a atividade física para que não haja algumas complicações em virtude desse déficit desse mineral. Bom, e professor, e tem um outro período também, uma outra fase, né, da mulher, que é a menopausa, que também aí é um período em que as mulheres sentem alguns efeitos, né, algumas transformações no organismo, e isso pode ser aí de repente um impeditivo, algo que possa influenciar na não execução de alguns exercícios, ou depende, vai de mulher para mulher isso? Bom, Alex, mais uma vez depende, mas também é importante conversar, você mulher, né, que está chegando ali próximo à faixa etária dos 45 até os 50 anos, ou até um pouco a mais disso, conversar com seu ginecologista ou com a equipe médica que te acompanha, porque esse período chega,
né, esse período de menopausa chega, essa alteração, né, na maioria das vezes essa diminuição hormonal, né, que é muito comum aí nessa faixa etária, ela vai chegar. Mas é importante também saber que o exercício físico durante a menopausa, ele é muito importante como uma forma de contrapor os sintomas dessa fase. Então, controle da temperatura do corpo. É muito comum a gente encontrar também mulheres que têm alterações na densidade mineral óssea, e o treinamento, o exercício físico, ele ajuda a contrapor essa diminuição dessa densidade mineral óssea. A gente também consegue ver muitas mulheres que acabam ganhando muito peso ou passando a ter outras doenças crônicas como diabetes, como hipertensão arterial, e o exercício físico durante essa fase, ou antes ou durante essa fase, ele é muito importante e vem como uma ferramenta para contrapor todos esses efeitos, né? Mas como a gente já disse aqui, cada mulher vai responder de uma forma diferente, algumas até semelhantes, mas com as suas particularidades que devem ser definidas juntamente com o seu médico. Mas, tendo liberação médica, mantenha-se nos exercícios, fazendo seus exercícios, porque ele vai gerar efeitos muito positivos. Mas sempre converse com um profissional de educação física para trazer a melhor dose e resposta para o que você está fazendo. Até porque exercício, ele tem uma dose ideal e uma dose que, se for muito alta, ela também pode prejudicar. Nesse período, principalmente da menopausa, ele pode ser deletério. Então, é importante sim fazer exercício físico, mas na dosagem adequada. Bruno Rafael Rodrigues, muito obrigado por mais uma terça-feira, claro, com muita informação, e inclusive a gente já vai deixar algo aqui pendente, mas a gente já vai enviar para o senhor aí, para o senhor dar uma analisada. Ou então, de repente, o senhor pode até entrar antes mesmo para dar a sua avaliação, seu ponto de vista sobre o assunto, que eu vou adiantar aqui, tá? É a proibição de prescrição de esteroides e anabolizantes com finalidade estética, tá? É um tema bem polêmico, a gente tem muito pano para manga aí. Para o nosso ouvinte ficar por dentro, os seus comentários, a sua avaliação. Muito obrigado, até a próxima terça-feira então, viu, professor? Até a próxima terça-feira, pessoal. Por hoje está pago. Hoje está pago.